Ao vivo. Aí, muito bem. Então agora você também está acompanhando essa gravação. Seja muito bem-vindo. Então a gente vai dar início agora para a nossa aula aberta, né, sobre a prova de título do Cofito. E para você que está assistindo o gravado, que não acompanhou a gente ao vivo, se ficou alguma dúvida, pode chamar a gente no nosso WhatsApp ou mandar mensagem direct no nosso Instagram que a gente tira as dúvidas de vocês também. Combinado? Professora Jéssica, por favor, a turma é toda sua. Então tá, gente. Vou falar um pouco então, né, sobre o que é e o porquê da gente prestar essa prova de título do COFITO, né? Como o Paulo falou, né, tem muita gente que às vezes não sabe o que é essa prova de título, não sabe o que tem de diferente, o que vem, né, a adicionar no nosso currículo e na nossa vida profissional, né? A gente sabe que existem muitas especializações, muitas pós-graduações, muitos cursos por aí, mas, né, o que difere de eu ter, né, uma especialização e de eu ser especialista pelo COFITO? E aí que a gente vai trazer aqui um pouquinho. Então, lá na Resolução 377 de 2010 do Ministério da Saúde, a gente teve essa questão, né, da fisioterapia, de estar trabalhando em algumas questões específicas, né, definindo alguns pontos da fisioterapia. E aí o COFITO traz para a gente, então, que o título de fisioterapia é um título profissional de especialista concedido pelo COFITO, que vai comprovar que esse profissional ele tem uma qualificação necessária para atuar profissionalmente na especialidade que ele escolheu. Tá? Então, o título de especialista ele vai vir para valorizar o trabalho do profissional e aumentar seu prestígio, e não só do profissional, mas como da especialidade que ele está cursando e, né, dos seus concorrentes, dos outros fisioterapeutas que trabalham com ele. Como questão de título, então especificamente o título de especialista que é concedido pelo COFITO, cada fisioterapeuta pode ter até 2 títulos, tá? Então você pode prestar aí, por exemplo, o título de UTI adulto e o título de UTI neonatal, o título de neuro adulto, o título de neuropediatria. Geralmente essas duas áreas, né, esses 2 títulos, eles têm que ter uma correlação entre eles, né? Para mostrar que o profissional ele é realmente especializado, ele realmente entende, ele tem um diferencial naquilo. E aí, para poder, né, falar que realmente ele é especializado, né, ele tem esse diferencial, foi criada então a prova de título, para que seja concedido esse título desses especialistas. Como o documento foi lá de 2010, então a prova especificamente, ela existe a partir de 2010. Então ela vem aí para dar o título de especialista para os especializandos da área que vieram depois de 2010. E o que vem a ser essa prova de título? Ela vai ser, então, uma avaliação objetiva, que vai avaliar tanto a prova quanto a questão de títulos e de documentos comprobatórios que esse fisioterapeuta tem, né? Visando aí valorizar a experiência tanto prática quanto o aperfeiçoamento profissional, né, do fisioterapeuta naquela área que ele escolheu. O único requisito que a gente tem para prestar essa prova é que o COFITO exige que a gente tenha pelo menos 2 anos de exercício profissional. E aí ele pode ser ou ininterrupto ou intermitente. Não tem problema se, por exemplo, você é um fisioterapeuta formado que atuou há um tempo atrás, parou de trabalhar na área. Teve muita gente que, por causa da pandemia, né, às vezes não pagou a anuidade do CREFITO, né, teve aquelas condições especiais que rolaram, mas que não tem problema. Então, se você tiver pelo menos 2 anos de CREFITO, né, de anuidade no CREFITO, ou de ação profissional regularizada, você pode prestar essa prova. Para quem é recém-formado, então não tem ainda, né, nem 1 ano, nem 2 anos de exercício profissional ou de regulamentação do COFITO, então aí você não consegue prestar a prova, exatamente por ser um diferencial, né? A gente quer que os especialistas prestem a prova de título. E como vai funcionar essa prova? As Jéssica, provas, deixa eu elas. só apareceu uma pergunta aqui para mim. O pessoal perguntou como que consegue comprovar, né, essa questão dessa experiência. A gente tem várias formas de você comprovar. Pode ser por CLT,
pode ser por declaração da empresa onde você trabalhou, né? Então, tem um modelo, né, de papel timbrado que a empresa tem que preencher para isso, né? Então, tem todo um modelo de documentos que você consegue preencher para poder fazer essa comprovação, seja experiência profissional de trabalho, seja para questão de experiência de docência, para palestra. Então, tem todo um modelo aí de documentos para poder seguir, tá? Não precisa ser obrigatoriamente um vínculo comprovado seletista, ou um vínculo formal, tá? Se a instituição, se o local prescrever isso, é suficiente. Com relação a consultório autônomo, Dani, você pode pegar e, de novo, fazer. Tem um modelo de documento onde você coloca que você atende de forma de autônomo, então você faz esse documento, e aí, o que que normalmente eles vão pedir, né? Ou o seu registro de consultório no Crefito, e aí eles vão avaliar esse tempo que você tem de registro de consultório, ou você vai ter que colocar dentro desse documento, né, que a gente chama de dossiê, dentro desse dossiê, algo que comprove que você tem essa atuação. Então, por exemplo, uma cópia de um prontuário de um paciente, onde você consegue comprovar o tempo de acompanhamento desse paciente, né? O seu próprio registro do Crefito, a sua data de entrada de registro no Crefito, ele também serve suficientemente para você poder comprovar isso. Uma outra coisa que é importante ressaltar, gente, que para cada especialidade existe um edital diferente, tá? Dentro disso, eu já estou antecipando um monte de coisa que a Jéssica vai falar, mas enfim, só para a gente não perder, né, essa dúvida. E aí o que acontece? Para cada especialidade, eles consideram uma característica dessa experiência. Por exemplo, algumas especialidades exigem que a experiência seja dentro da área que você está prestando o título. Outras não exigem, só exigem como experiência profissional. Algumas pontuam diferente. Então, por exemplo, se você tem pós-graduação dentro da área específica do título, é uma pontuação. Se você tem outra pós-graduação, ele considera, mas é uma outra pontuação inferior, tá? Então, isso daí, lá para o finalzinho da apresentação da Jéssica, ela vai falar sobre isso, sobre esse anexo, né, do edital, que é exatamente que fala sobre essas pontuações e como que você faz esse somatório para poder ter a aprovação do título. Exatamente, o Paulo está empolgado, já falou das avaliações de título, né? Já contei, já coisa. Parece minhas aulas, que eu começo a aula, os primeiros 10 minutos eu já contei tudo que está nos slides. Então, assim, para o requisito dessa questão de no mínimo 2 anos, mesmo sendo autônomo, sendo profissional, um documento que eles aceitam é quando a gente paga a anuidade do Crefito, a gente consegue emitir um documento, né, de quitação. Então, né, você recebe um documento falando, aqui, né, aqui, sei lá, Daniele está quite com o Crefito pelo ano de 2023. Se você tiver esse documento dos últimos 2 anos, mesmo que você não esteja trabalhando, às vezes você pode estar desempregado e tudo mais, para a realização da prova, essa comprovação já vale, né? Aí todas essas comprovações que o Paulo falou, elas pontuam na prova do Crefito, né? Na avaliação de título que eu vou mostrar para vocês. Mas essa questão da obrigatoriedade de mínima de 2 anos, às vezes só o documento do Crefito já é o suficiente para você fazer a prova. Aí, no caso, se você tem CLT, se você tem como comprovar de outras maneiras, isso não só valida para que você faça a prova, como também te pontua, né? Então, a prova, ela pode variar, né? Ela é obrigatoriamente realizada a cada 2 anos, mas dependendo da demanda da área, né, das especialidades, pode ser que ocorra anualmente. Por exemplo, esse ano, agora, nesse final de semana que passou de 2023, dia 17 de setembro, olha, eu tô com a cabeça ruim. Agora, esse final de semana que passou, a gente teve uma prova específica só para o pessoal do Piauí, nas áreas da parte respiratória. Então, cardiovascular, fisioterapia respiratória, terapia intensiva adulta e terapia intensiva neonatal. Porque lá é obrigatório ter o título de especialista para atuação hospitalar. Então, especificamente para o Piauí, foi feita uma prova extra. Então, obrigatoriamente, ela vai acontecer a cada 2 anos, mas pode ser que anualmente, de acordo com a demanda aí das suas especialidades, abram algumas provas específicas. E como que funciona a prova? A prova pode variar de acordo com a banca de um ano para o outro, mas o que é específico é que a gente vai ter uma parte objetiva, uma parte discursiva
e aí uma avaliação de títulos. E como que vai ser feito? Então, a primeira parte da prova é a prova objetiva, que a gente tem as questões fechadas lá, do tipo teste, você vai responder lá A, B, C, D ou E, tá? E aí, no final da prova objetiva, a gente tem as questões discursivas. Na última prova que teve, aqui, né, agora de 2020, 2021, eles colocaram, então, 2 questões discursivas. Para que eles corrigissem as questões discursivas, o fisioterapeuta deveria ter pelo menos 24 acertos. Nessa última prova, a prova tinha 40 questões. Então, pode ser que, né, nesse ano que vocês vão fazer essa prova, pode ser que a prova tenha 50 questões, pode ser que tenha 30, né? Isso vai depender da banca. Mas o que não muda é o método de avaliação. Você precisa ter um número mínimo de aprovações na parte objetiva para que as suas questões discursivas sejam corrigidas, né? No caso dessa última que passou, para você ser aprovado, né, na parte discursiva, você teria que ter uma aprovação, uma nota acima ou igual a 15, que no caso seria aí meio a meio, né? Eram 2 questões, valendo um total de 30 pontos, você tinha que acertar pelo menos uma questão para poder passar para a próxima fase, que a próxima fase seria, então, a avaliação de títulos. Então, em um primeiro momento, é realizada a prova, né? Já Com a parte. só uma observação com relação a isso, gente. Uma característica que teve também nessa última prova é que você tem que tirar pelo menos um, né, dentro da dissertativa, que tinha valendo até 2. Só que tinha uma característica, você não podia zerar nenhuma das 2 questões. Isso. Tá? Então, esse foi um dos grandes problemas que muita gente enfrentou nessa prova desse último ano. Né? Então, o problema não é nem só você ter que ter 50% de acerto, mas você ter que, pelo menos, conseguir responder alguma das letras, né, dessas questões. Normalmente, as questões abertas, elas costumam ter A, B, C, D, um ABCD. Então, assim, pelo menos uma das questões, você tinha que ter pelo menos 0,1% para que você não fosse também eliminado dentro desse processo. Lembrando que essa etapa, né, da prova, ela é uma prova, né, classificatória e eliminatória, ou seja, né, usando esse exemplo que a Jéssica deu da prova desse último ano, você acertou mais do que 24, você se classifica para ter as suas dissertativas corrigidas. Você não acertou essas 24 questões, que equivale a 60%, automaticamente você está excluído do processo. Nossa, mas eu gabaritei a discursiva. Não, de novo, é classificatória e eliminatória. Você não se classificou nessa primeira etapa, você não tem a sua segunda etapa corrigida. Tudo isso é feito de uma única vez, tá? Mas você não tem a parte da correção. Então, primeiro as questões teste. Na dissertativa, 50% de acerto, não podendo zerar uma das questões. Teve isso passado, aí você vai para análise de títulos. Só lembrando, gente, que não tem uma questão, só pode ter 10 aprovados, só pode ter 50 aprovados. Não. Quem atingir esse mínimo, ou seja, esse corte, automaticamente está classificado para a próxima etapa, tá bom? Isso também é uma dúvida que já me mandaram às vezes no inbox. Você, Paulo, mas quantas vagas é, né? Não, não é concurso, né? Então não tem número de vagas. Todo mundo que atinge esse mínimo está classificado para seguir de etapa. Exatamente, é você com você mesmo ali, né, na prova. E aí a prova, então, ela tem essas 2 etapas. Então, num primeiro momento, é realizada a prova, especificamente, que seria essa primeira fase, né? As questões objetivas e discursivas, elas estão no mesmo momento, você faz no mesmo dia, né? Nessa última prova que teve, ela foi realizada na modalidade online, muito provavelmente vai acabar sendo na modalidade online novamente. E aí ele tem, né, um caráter específico que, assim, se, por exemplo, alguma especialidade quiser fazer algum outro tipo de avaliação específica, eles podem tentar fazer, às vezes, alguma avaliação prática e tudo mais, mas os últimos anos foram dessa maneira. Então, você primeiro fazia a prova, e aí, se você tivesse aprovação da parte objetiva, ia para a discursiva, da parte discursiva, você tinha a avaliação de títulos. A avaliação de títulos eu não coloquei aqui porque são 16 especialidades a qual se aplica a prova. Eu não sei se esse ano entrou alguma nova especialidade ou se saiu alguma especialidade antiga, mas pelo menos no último ano foram 16 especialidades. Se eu fosse trazer aqui
cada uma delas, a gente vai ficar aqui falando até amanhã. Mas o que tem é uma avaliação específica de títulos para cada especialidade, que eles vão avaliar o quê? Se você tem artigo científico publicado, se você tem capítulo de livro, né? Se você fez residência, se você fez alguma especialização, se você tem experiência profissional na área, quantos anos de experiência, se você tem alguma experiência profissional em outra área, né? E aí, cada coisinha que a gente vai fazendo, né? Cada certificadozinho que a gente tem, vale uma pontuação específica. E aí, para cada especificidade das avaliações, tem uma pontuação. Então, você pode ter, às vezes, lá, você pode pontuar até 3 em experiência profissional. Na parte acadêmica, você pode pontuar até 5, né? Então, para que o profissional titulado, ele não seja só um profissional com muito tempo de experiência, né? Que ele tenha ali feito, né? As suas pós-graduações, foram feitos seus cursos, né? Para que ele seja um profissional sempre atualizado, né? E aí, conforme ele bate a nota da titulação, ele é aprovado. E como o Paulo falou, então a gente não tem, né, uma nota de corte ali de pessoas. Só os 10 primeiros passam. Não, você precisa bater a nota que o conselho emite, né? Então, se a nota é 20, se a nota é 30, se a nota é 40, você tem que atingir aquela pontuação. Todos os fisioterapeutas que prestarem a prova e atingirem aquela pontuação passam na prova de título e têm o seu título de especialista. Tranquilo? Alguma dúvida sobre a prova? Que essa é a hora que a cabeça começa a pipocar. Só mais algumas só informações, né, observações. Aí, se eu formar no título, o que acontece com o que eu fiz para trás? De novo, é uma etapa classificatória eliminatória. A partir do momento que você acertou mais de 60% das objetivas, essa etapa já foi passada. Teve as discursivas mais 50%, essa etapa foi passada. Ou seja, aí só sobra a questão dos títulos, tá? Uma coisa importante que a professora Jéssica comentou é a questão do teto que você tem de pontuação de cada coisa, tá? Eu tive, né, infelizmente, conhecidos ex-alunos que prestaram a prova em 2021, passaram na prova objetiva, passaram na prova discursiva e estavam tranquilos com relação à parte da pontuação do título, mas não se atentaram que se existe uma pontuação teto para algumas questões. Então, por exemplo, não, eu estou tranquilo, porque eu fiz muito curso agora nos últimos 3 anos, eu vi que para cada curso eles dão uma pontuação lá, vou chutar, tá? De 0,4. Então, estou tranquilo, porque eu fiz 10 cursos, então, automaticamente, eu tenho aí 4 pontos, estou tranquilo. Só que as pessoas não observaram que se tinha um limite para esse tema específico de 1 ponto. Ou seja, não adianta você ter 700 certificados, né, sendo que você tem um limite disso. Mesma coisa. Não, eu tenho 20 anos de experiência profissional, né? O que equivale a 40 semestres. A maioria dos editais só dão de equivalência até 10 semestres de experiência profissional. Então, essa é a sua pontuação teto. Por mais que você tenha mais, você não pontua mais do que isso. Então, tudo isso também, para quem for fazer o nosso curso preparatório, a gente vai ter uma avaliação, uma pré-avaliação desses documentos, desses certificados, a gente vai ter uma pessoa específica para isso. Vocês vão mandar todos esses documentos, e aí a gente vai fazer essa avaliação prévia para ajudar vocês no sentido assim, olha, legal, você tá com uma margem de segurança para poder submeter, não, do jeito que tá, ou você não atinge, ou você atinge muito no limite essa pontuação. E aí a nossa equipe vai ajudar vocês dando algumas dicas de como vocês podem subir essa pontuação, tá bom? A Camila perguntou aqui, a exigência de ser sócio da Sobrafir por 2 anos está mantido? Não, tá? Eles não podem vincular a prova a você ser sócio de alguma associação, tá? O que a gente precisa entender, as provas são feitas pelas associações, né? Então, por exemplo, eu que sou delegado da Abrafim. Nós, delegados, nós somos responsáveis, né, por fazer a prova para o COFITO. Porém, a titulação, ela é emitida pelo COFITO e chancelada pela associação. Então, a associação não pode, de nenhuma forma, exigir algum vínculo com a associação para que a pessoa seja titulada. Claro, né, que toda associação tenta colocar uma situação de que, poxa, se você quer ser titulado dentro daquela especialidade, por que que você não é vinculado à associação, né? Então, até agora no último congresso brasileiro que teve
semana passada, que estava em Fortaleza, um dos fóruns discutiu exatamente isso, né? O porquê que alguns especialistas não estão vinculados à associação. Mas isso é uma questão, assim, de vontade das associações, mas eles não podem colocar isso como uma obrigatoriedade. O que uma Jéssica comentou, que você precisa ter 2 anos de exercício profissional. Se você for vinculado a uma associação, você pode usar o seu vínculo com a associação como essa comprovação, mas não que ela seja obrigatória para poder prestar a prova, tá? Falando especificamente da Sobrafir, né, que é a parte de fisioterapia respiratória, eles dão uma condição especial depois que você tem o título. Então, o título, no fim, o certificado, ele tem um custo que, se não me engano, é um custo de R$ 35, R$ 40, alguma coisa do tipo. Agora eu não me lembro exatamente o valor. E aí, se você é associado, você não paga. Ou, né, se você se associar depois, né, que você fez a prova, eles não te dão o custo e te dão um desconto que é assim, já que você é especialista, você é titulado, você passou na prova, eles querem que você faça parte da Sobrafir. Mas você não é obrigado a ser associado nem por 2 anos, nem por um mês, nem nada do tipo. Tá? Eles vão te oferecer algumas condições que também não são obrigatórias, tá? A única coisa obrigatória para a realização da prova são esses 2 anos aí de exercício profissional. Do resto, não é mais nada. A única coisa que seria obrigatória depois disso seria a titulação. Então, você precisa ter, né, a experiência profissional, os cursos, a parte acadêmica, para bater essa segunda fase, né? Apenas isso. Não tem nenhum outro tipo de exigência. Tudo bem? Mais alguma dúvida de provas? Alguém? Senão a gente. Gente, o fato de você ser associado a alguma associação, isso também não te dá mais ponto, Não. tá? Não tem nada disso. Ah, e se eu for vinculado, eu vou ter mais ponto? Não, tá? A pontuação, ela é única e exclusivamente por desempenho pessoal. Então, com o que você faz do seu desempenho. Não tem a ver com questão de associações, tá bom? E aí, então, as 16 titulações que eu falei para vocês que são oferecidas, né, atualmente, pelo menos que foram oferecidas na última prova, eu não me lembro de ter entrado nenhuma especialização nova, mas seria, então, de fisioterapia respiratória, de fisioterapia cardiovascular, a de terapia intensiva adulto, terapia intensiva pediátrica e neonatal, neurofuncional adulto e idoso, neurofuncional da criança e do adolescente, saúde da mulher, dermatofuncional, fisioterapia oncológica, fisioterapia em gerontologia, osteopatia, quiropraxia, fisioesportiva, traumato-ortopédica, aquática e fisioterapia do trabalho. Então, quando você passar na prova de titulação, você vai ter uma titulação em fisioterapia respiratória, em fisioterapia cardiovascular, tá? Vai ser específica nessas áreas, tá? E aí a questão, né? Então, por que fazer essa prova, né? Por que fazer essa titulação? Qual é o diferencial disso, né? Pensando na questão do profissional, né? A valorização do profissional, a valorização da fisioterapia, mostrar que existem profissionais titulados, alavanca a questão da fisioterapia, né? E alavanca a questão do próprio profissional. Então, ele é um diferencial curricular. Quando você fala que você tem a especialização do COFITO, as pessoas olham diferente para você, né? Tem um degrauzinho a mais que você sobe. A questão do seu currículo, todo mundo fala, nossa, né? Você fez a prova do COFITO, que legal, né? Alguns trabalhos em específicos dão salários diferentes para quem é titulado. Então, hoje mesmo fiz uma entrevista com um pessoal aqui de Limeira, que veio falar comigo e tudo mais, e eles falaram: olha, o valor da hora é X, mas para quem tem o título de especialista do COFITO, a gente dá um bônus, um adicional, porque eles querem no hospital que todos os seus funcionários façam a prova, que os profissionais façam a titulação, porque mostra, né, que os físios daquele hospital são físios, né, valorizados, são físios diferenciados, qualificados, né? Na questão hospitalar especificamente, né, a gente tem uma regra ali do COFITO que para você ser coordenador de serviço hospitalar, você obrigatoriamente precisa do título de especialista, ou na área de fisioterapia respiratória, ou na área de fisioterapia cardiovascular, ou na área de terapia intensiva adulto, ou terapia intensiva neo-IPED. Então, se por um acaso o CREFITO baixa no hospital e os coordenadores do serviço de fisioterapia não têm o título de especialista, o hospital toma uma multa.
Então, já tem aí mais um diferencial. Se você quer essa ascensão de carreira, né, você quer virar um coordenador de serviço, você ter a prova de título, né, já faz esse diferencial, né? A gente tem essa questão, então, da obrigatoriedade assistencial. Em alguns estados aí, como, por exemplo, Amazonas, o Piauí, como eu disse, né, anteriormente, que fez uma prova específica, para eles não é nem só para coordenar os serviços. Para você trabalhar no hospital, obrigatoriamente você tem que ter um título de especialista, né? Então, se você não tem o título, você não é nem selecionado para vaga assistencial, né? Tem um destaque profissional e para quem trabalha em locais que tem plano de carreira, né? Tipo, às vezes, concurso de prefeitura, né? O Hospital de Ebser, por exemplo, que tem plano de carreira, você ter a titulação, você ter essa prova, aumenta aí um degrauzinho do seu plano de carreira, você começa a receber um salário maior, simplesmente por ter essa titulação. E o prestígio, né, de você poder falar, ó, eu fiz a prova, eu comprovei aqui, então, que eu sou especialista, né, como eu falei, hoje em dia existem várias pós-graduações, existem várias especializações, né? A gente sabe quais são as boas, a gente sabe quais não são tão boas, mas se você tem um título, você mostra que você realmente você passou numa verificação do próprio COFITO, que é o Conselho Federal que rege a fisioterapia no país. Então, é um prestígio, né? É um destaque você falar que você tem a prova de título, que você é especialista verificado pelo COFITO. Né? Não sei se o Paulo quer acrescentar alguma coisa, ele que não trabalha na hora hospitalar. Então, gente, uma das coisas que são alguns movimentos que a gente vê acontecendo, né? Por exemplo, o movimento da obrigatoriedade do fisioterapeuta dentro de clubes de futebol, né? Agora começou a tramitar, né, dentro da Câmara a questão da obrigatoriedade do fisioterapeuta dentro das maternidades. O que a gente já sabe que as associações, as câmaras técnicas estão tentando vincular que essas aprovações sejam vinculadas à obrigatoriedade do título, né? Então, isso é uma contrapartida, digamos assim, que o conselho dá para o poder público de que, olha, você é obrigado a ter esse profissional ali, mas eu sei que você quer um profissional com uma qualificação melhor. Então, como que você garante que esse profissional tem uma qualificação melhor? Se você exigir o título, né? Então, a gente sabe que tem vários movimentos, né, em cima de algumas aprovações dentro da Câmara e muitas delas estão querendo vincular essa questão do título. Por exemplo, a gente teve agora recentemente, né, o acórdão que autorizou a utilização de botox por parte de fisioterapeutas, tanto neurofuncionais como dermatofuncionais. E lá na redação, a redação é muito clara, que ela não é obrigatório o título de especialista na área, porém é recomendado. A gente falou assim, Paulo, ok, só é recomendado, não é exigido. Só que o que muitos não deram atenção para a redação do acórdão inteiro. Lá uma parte do acórdão ele fala que os profissionais que não tiverem o título não terão respaldo do conselho caso ocorra algum erro profissional. Ou seja, cada vez mais o conselho, o que ele está tentando? Colocar assim, olha, isso é uma prova que garante que você é um profissional com experiência, que você é um profissional com conhecimento mínimo para que você seja considerado um especialista. E vão ter um rol de atividades, um rol de procedimentos que vão ser só considerados para quem é especialista, né? Então, o Gui até perguntou aqui, ó, coordenação do serviço hospitalar já é obrigatório titulação. Isso, já é obrigatório, Gui, já é obrigatório, Tá. tá? Olha uma coisa que é interessante, é obrigatório que o coordenador seja titulado, tá? Em unidade de terapia intensiva, e o mesmo coordenador não pode coordenar mais do que 2 unidades, Duas oportunidades, isso. tá? Por que eu estou falando que isso é uma coisa importante? Se a gente for avaliar, aliás, isso foi colocado como obrigatório, e isso foi dado um prazo para os hospitais cumprirem essa resolução até o próximo ano. Por que estou falando que esse dado é importante? Hoje, o número de hospitais que a gente tem no estado de São Paulo é maior do que o número de titulados que a gente tem. Ou seja, quando essa lei for colocada em vigor, automaticamente quem tem título vai ser altamente disputado pelos hospitais. Por quê? Porque vai ser uma obrigatoriedade. E aí, como não tem profissional suficiente, gente, toda demanda salarial é por oferta e procura.
Se você precisa desse profissional e tem pouco, provavelmente o salário vai estourar lá para cima, né? Então, por isso que a gente tem batido muito na tecla para se prestar essa prova o quanto antes, porque, de novo, quanto antes você sair na frente, mais chance você tem de uma boa colocação quando todas essas obrigatoriedades começarem a ser impostas aí pelo conselho, tá bom? Uma outra coisa que é legal, né, e é interessante de se colocar, uma vez que você tem o título de especialista, você pode utilizar todo, digamos assim, não o marketing seria a palavra certa, mas todo o prestígio, digamos assim, que se vem em prol disso. Então, por exemplo, nenhuma pessoa pode colocar num cartão, numa rede social, no Instagram ou em qualquer outro lugar que ele é especialista se ele não for titulado pelo COFITO. Ou seja, a partir do momento que você tem o título, você pode sim se denominar especialista naquele assunto, tá? E o que é legal, que no site do COFITO e dentro do site das associações, tem lá a lista dos especialistas. E você consegue, de repente, puxar lá por cidade. Então, por exemplo, eu brinco que eu posso me dar ao luxo de falar que dentro da neuroadulto, eu sou só eu e mais uma profissional especialista aqui em Campinas. Então, olha o diferencial que isso gera para vocês, né? E, curiosamente, nós dois somos professores aqui da instituição e vamos ser os professores do curso preparatório. Então, isso é um diferencial Paulo, profissional muito grande. Oi, posso Camila. falar um minutinho em relação a Claro. isso? Lá no site, eles aparecem só os profissionais que são sócios ou todos os profissionais que são titulados? Essa é uma Todos os dúvida. titulados. Tá, porque realmente, se a gente for procurar, o número é muito pequeno, né? Baixinho. E outra coisa, pela RDC, fala sobre a coordenação em até duas UTIs. Mas lá não menciona a questão da carga horária do coordenador. Você sabe me dizer alguma coisa a respeito disso? Não tem, tá? Não tem uma especificidade, por quê? Cargo de coordenação é cargo de confiança que a gente fala. Cargo de confiança, você não pode estabelecer carga horária. Então, ele pode desenvolver essa carga horária em 1 hora, ele pode desenvolver essa carga horária em 50 horas. Por que que isso não é estabelecido? Porque se a gente estabelece isso, a gente entra num problema de confronto com o Ministério do Trabalho e Conselho Regional. Então, o Ministério do Trabalho fala que cargos de confiança você pode trabalhar até 44 horas semanais. O Conselho não permite que o fisioterapeuta trabalhe mais do que 30 horas. Então, isso geraria um conflito muito grande de redação de processo. Então, o que que eles colocaram? Como é cargo de confiança, você pode deixar isso aberto, tá? Não tem uma obrigatoriedade de carga horária mínima e, ao mesmo tempo, eu falo que isso é um problema, porque eu já fui coordenador de serviço hospitalar e também isso faz com que o hospital possa exigir que você cumpra mais do que 30 horas, tá? Então, eu já vou até fazer esse parênteses aí, que muita gente fala assim, ah, Paulo, o hospital está querendo que eu faça 44 horas semanais, mas eu sou físio. Se você tiver como cargo de gestor, você pode fazer 44 horas semanais. Por quê? Porque é cargo de confiança e cargo administrativo, não é cargo de assistência, tá bom? É cargo de coordenação, exatamente. Não, o hospital não pode te contratar para fazer mais de 30 horas, mas se no seu contrato for de coordenação, aí você pode fazer esse diferencial, porque ele entende que é essa questão de gestão, né? Mas aí você não atende assistencial, o seu cargo é apenas de coordenação. Tá, e E daí aí, outra dúvida que eu tenho é, por exemplo, o Crefito chega lá para fiscalizar. Daí ele vai perguntar do coordenador. Ó, o coordenador não está aqui no momento, mas existe um coordenador. Aí também tudo bem. sim, não tem problema. Quem, quem que o hospital precisa ter? Um RT, tá? Então entendam que são funções diferentes. Existe o coordenador de serviço, existe o RT, tá? O coordenador de serviço, ou seja, quem assina administrativamente pela equipe. Esse cara, ele não precisa estar lá presencial em loco, tá? Ele tem que ter uma carga horária mínima, como eu falei, mas pode ser de 1 hora semanal, tá? E esse é quem assina pela equipe. Quem é o RT? É o responsável técnico. Normalmente, quem é esse cara? É o cara da assistência, que tem uma experiência maior, que normalmente é o que a gente chama de líder de equipe assistencial. Esse cara que é o RT, ele precisa estar lá descrito dentro da DRE, tá? Que é um documento que tem que estar disponível para fiscalização quando chegar, e lá tem que ter todos os RTs. O que que é o recomendado? Que você tenha um RT por horário. Por quê? Porque se chegar à fiscalização, você tem ali um RT para poder fazer esse processo.
Tá ok, Inclusive, obrigada. pegando esse gancho, tentaram colocar que os RTs também tivessem título, tá? Por que que isso caiu? Porque não tem profissional titulado, tá? Única e exclusivamente por isso, tá? E foi isso que derrubou. Inclusive, derrubaram uma liminar, não vou falar o estado para não cometer algum erro aqui, mas até eu estava comentando isso, conversando isso agora no último congresso, que caiu a liminar do coordenador ter o título nesse estado, por quê? Porque você não tem titulados suficientes. E aí um juiz pegou e baixou essa obrigatoriedade, né, esperando um novo certame, ou seja, esperando uma nova prova para ver se aí sim, no estado vai ter titulados suficientes para que ele coloque de novo essa obrigatoriedade. Mas já sabendo disso, gente, é um caminho que a gente acha que é meio inevitável, de que além dos coordenadores, os RTs também tenham aí essa exigência do título. E por que não pensar, né, a longo prazo, de que talvez eles exijam isso para o profissional que trabalha dentro da UTI, tá? Isso já é um desejo da Asobrafir, isso é um desejo, né, de alguns órgãos, né, de que todo profissional tenha titulação para poder atuar dentro de algumas unidades em específico, né? A gente sabe que talvez isso demore um pouco mais de tempo, mas para coordenador já é uma realidade, para RT é o que deve bater na porta aí, talvez se não nesse certame, com certeza já em 2025. Aí, para a questão de Estado de São Paulo, né? Então, para a coordenação é obrigatório o título, para quem trabalha em hospital é desejável, mas não é obrigatório. E aí, se a fiscalização baixar por um acaso, eles geralmente dão um prazo, né? Então, como tem prova esse ano, né? Eles não vão falar, não tem título, né? Vamos multar e tudo mais. Mas se passa a prova e ninguém faz a prova, né? Ou ninguém demonstra o interesse de se regularizar, aí tem a questão da multa, né, de toda essa parte punitiva, porque você teve oportunidade, você pode até ter tentado prestar, você pode mostrar, dar um jeito, mas aí é questão de regulação do hospital, né? Alguns estados, como eu falei aí, o Piauí e o Amazonas, já são obrigatórios para assistência. Então, todos os fisioterapeutas do hospital precisam do título, por isso, né, da prova especial que eles fizeram e tudo mais, tá? E outra coisa, gente, que cada vez mais, o que que os gestores têm feito? Planos de carreira, né? Ou seja, o que a gente chama também de planos de carreira e planos de salários. A tendência é que cada vez mais tenham salários diferentes para titulados e não titulados, tá? Isso já acontece hoje dentro da área médica, né? Então, hoje os médicos, você tem, se aquele médico ele tem o título pela Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, de Pneumologia, de Cardiologia, ele já tem um valor diferente de repasse de convênio, ele já tem um valor diferente de repasse de plantão, né? A tendência é que cada vez mais isso também venha para a nossa área, né? De novo. Por quê? Porque você consegue aí exigir que esse profissional ele tenha uma qualificação maior para ele concorrer a esses cargos e salários maiores. Então, eu trouxe aqui, né, porque eu falei muito da prova do ano passado, nas últimas provas que tiveram, e aí para esse ano, né, como é que vai estar funcionando esse ano? A gente não sabe exatamente como vai ser, porque ainda não saiu o edital. Então, o que a gente tem foi essa divulgação aí do COFITO no começo de agosto, no final de agosto, não lembro agora exatamente, informando, então, que está previsto para a prova ser realizada na segunda quinzena de novembro desse ano, né? Então, já para o pessoal ficar esperto, se preparar, porque vai começar, então, essa Posso prova. contar um segredo? Vai, Posso contar um manda. segredo? Eu não deveria deixar o pessoal que está assistindo gravado ficar sabendo dessa informação, mas Deixa eu como eu tô falar. bonzinho, eu vou deixar, tá? Já temos a data da prova, tá bom? Beleza? Então, prova 26 de novembro, online, 14 horas, tá bom? Então, no período da tarde, prova online, 26 de novembro, beleza? E aí, então, com spoilers, né? Então, a gente tem a data, mas não saiu o Não estou mais edital. aqui, não fui eu que falei. Corta a gravação esse pedaço, né? E aí a gente traz para vocês aqui, então, essa questão do diferencial, né? Então, a gente não tem um edital ainda, mas a gente tem uma data. Então, quer dizer que quem começar a se preparar primeiro pode ser que tenha mais chances de passar.
E aí, né, conversei com o Paulo, a gente teve esse bate-papo de oferecer os cursos preparatórios para a prova de título, e pensamos em áreas, carinhosamente definimos alguns pontos, né, e pensamos em oferecer essas áreas. Não sei se o Paulo conversou com mais alguém, pensou em abrir mais alguma coisa. Gente, por enquanto, iremos abrir essas 6 áreas. Essas já estão com inscrições abertas a partir de daqui 3 minutos. A gente vai abrir agora às 20 horas. Mas, como eu tenho conversado com alguns alunos, né, ex-alunos, mandem para nós o interesse de vocês, caso não seja uma dessas 6 áreas. Por quê? Porque nós estamos formando as outras turmas também. A gente lançou inicialmente essa por quê? Porque são as áreas que a gente tem uma maior demanda de procura por parte dos alunos, mas a gente sabe que tem um pessoal da ortopedia, a gente sabe que tem um pessoal da dermato, a gente sabe que tem um pessoal que também está querendo prestar a prova, então mandem mensagem para nós, até porque os grupos, gente, não vão ser grupos grandes de alunos, tá? Que eu vou falar daqui a pouco do curso, é um curso que a gente vai literalmente andar de mão dada com você. Então não dá para ser uma galera muito grande, senão vai ter alguém que a gente não vai conseguir dar a mão e vai ficar para trás. Então, como a gente quer algo bem específico, né? Porque a gente falou, claro que às vezes 100% é algo utópico, mas a gente quer aí terminar esses cursos preparatórios com uma aprovação acima de 80% dos nossos alunos. Então, por isso que a gente vai fazer turmas reduzidas para que a gente consiga acompanhar vocês mesmos. Então, caso o pessoal que está aqui, né, assistindo, seja de alguma outra área, manda para nós que a gente avalia a questão de abertura, tá bom? Dani, você perguntou a questão do valor da prova. Se for o valor da prova, se eles mantiverem o valor que foi na do Piauí, R$ 50, tá? O valor de inscrição. O valor da inscrição da prova não é muito caro, não, perto aí do que a gente vê em alguns concursos, tá? É R$ 50, beleza? Já pegando o gancho, gente, com relação à prova de título do Piauí, né? Eles trouxeram, né? Deixa eu ver aqui, estava lendo em algum lugar que mesmo dentro da especificidade focam mais as perguntas num tema. Isso ainda segue? Tipo, Isso. Gi, como que funciona? Quem monta as provas são as associações. E dentro das associações existem os departamentos, tá? Vou dar o exemplo da associação que eu faço parte. Então, por exemplo, dentro da Abrafim, nós temos o departamento de fisioterapia vestibular, o departamento de distúrbio do movimento, o departamento de distúrbio do movimento, vestibular, fugiu agora os outros departamentos que a gente tem lá, mas enfim. E normalmente, como é feito? Cada departamento manda suas questões, tá? Para o departamento de educação montar a prova. Normalmente, sempre tem um departamento que fica responsável por ele montar essa prova junto com o departamento de educação. Então, é natural que o departamento vai puxar mais para si essa questão. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de saúde da mulher. Saúde da mulher, no ano de 2019, praticamente a prova foi oncopelve, tá? Despencou onco, tá? A prova de neuro, lá de 2 anos atrás, praticamente 60% da prova era de fisioterapia vestibular, né? Tinha 2 questões basicamente só de AVC dentro das 40 testes e era basicamente uma prova de fisioterapia vestibular. Por isso que, quando nós formos estruturar, né, a questão do curso preparatório, a gente vai abordar todas as frentes, né? E principalmente a gente vai ter o cuidado de fazer essa análise das provas dos anos anteriores, porque é igual vestibular. A gente analisa quais são as tendências, né? Então, por exemplo, dentro da área de saúde da mulher, a gente tem uma previsão, tá? Claro que a gente não pode afirmar, mas a gente tem uma previsão de que vai cair uma área muito forte de obstetrícia. Por quê? Porque, de novo, qual que é o tema que está borbulhando dentro da área de saúde da mulher? A questão da obstetrícia, por conta da entrada dentro das maternidades. Então, a gente tem uma previsão de que isso possa ser uma questão maior. Com relação da neuro, não tem como a gente não pensar da questão das hipertonias por conta da questão do Botox. Mesma coisa pensando na questão da dermatofuncional. Então, tudo isso a nossa equipe de professores, a nossa equipe de coordenadores vai fazer essa avaliação das provas anteriores, do cenário, para a gente poder tentar preparar vocês o máximo possível para que vocês estejam aí preparados para isso. Mas o curso em si, a gente vai abordar de ponta a ponta.
Então, eu até brinco que, mesmo para quem não for prestar a prova, esse curso é um baita de um curso de atualização, um curso de reciclagem, porque assim, vocês vão ver tudo que tem na área de uma forma extremamente intensiva e com professores aí de amplo renome. Exatamente, até especificamente para quem está pensando em prestar provas de concurso, que nem vai abrir a EBSERH agora, fim do ano também. Especificamente, eles cobram muito parecido, porque eles querem isso, né? Se você tem título, se você passou na prova de título, você passa na prova da EBSERH, né? Então, eles buscam muito parecido. A prova de UTI na IPED foi bem balanceada e foi isso que pegou muita gente, porque tava todo mundo esperando que fosse cair, mas caiu, sim, divididinho, metade de NEL, metade de PED. A discursiva foi uma de NEL, uma de PED. Então, se tinha alguém que era só da pediatria, nas questões de NEL, sim, descabelou. Se fosse alguém que era só da NEL, na parte de pediatria, se descabelou. Então, assim, às vezes você vai pensando nisso de um tema só, mas aí cai distribuído. E aí você precisa ter pelo menos um pouco de noção de cada área, porque caem, às vezes, questões bem específicas, bastante fisiologia, para ver se você realmente sabe sobre aquele conteúdo. Outra coisa também, gente, que tá, por exemplo, uma das coisas que estão em alta é a questão da PBE, né? Para vocês terem uma ideia, na prova de neuro, as duas discursivas do último ano, uma foi de PBE e uma foi de Parkinson. Então, assim, contrariou um monte de expectativa, todo mundo esperando que ia cair alguma coisa, né, de AVC, por uma questão meio óbvia, né? E uma das questões era de PBE. Então, se você não soubesse minimamente sobre PBE, você não ia conseguir passar. Qual que é a nossa, né? Eu já dando spoiler, até antes de quem for falar. Não, eu vou deixar para contar isso no aulão. Porque a gente vai ter um dos aulões, e um dos aulões vai ser sobre esse tema em específico, que a gente tem aí uma forte crença de que isso, se não for ser um dos eixos norteadores da prova, com certeza vai cair em todas as provas. Mas eu vou deixar para um dos aulões, e aí só vai ficar sabendo quem for fazer o nosso curso preparado. Aqui eu Então acabei por vamos, aqui. então vamos falar dele, né? Então, gente, o que é esse curso, tá? Bom, é um curso que eu e a professora Jéssica, a gente estruturou, a gente montou dentro desse modelo, né? A gente tentou alinhar, né, todas as ideias que a gente tinha e a gente chegou exatamente nesse modelo. Então, como que vai funcionar o curso? O curso ele vai ter duração, ele vai iniciar agora em outubro e ele vai até a semana da prova de título. Então, ele vai ter uma duração aí de aproximadamente 2 meses, na verdade, 1 mês e 3 semanas, 1 mês e 4 semanas, mais ou menos. Então, a gente vai até a, a semana da prova de título, tá bom? O que a gente vai abordar dentro do curso? Então, vão ser 12 aulas, tá? Ao vivo, durante a semana, no período da noite. Então, alguns temas vão acontecer de segunda e quarta, das 19h30 às 21h30. Outros temas de terça e quinta, das 19h30 às 21h30. Ah, Paulo, esse horário eu atendo, esse horário eu tô de plantão. Não se preocupem, essas aulas vão ficar gravadas, tá? Então você pode tanto assistir a aula ao vivo, como você pode depois assistir a gravação da aula, tá bom? E essas aulas vão ficar disponíveis ao longo de todo o curso. Ah, eu assisti a primeira aula ao vivo, eu quero reassistir ela. Vocês vão ter acesso a todas as aulas durante todo o curso, certo? Além disso, nós vamos fazer 2 simulados. Então, a gente vai montar a prova, um simulado de uma prova com as questões objetivas, com as questões dissertativas, para vocês poderem fazer. Então, 2 simulados, um no meio do curso e um mais próximo do final do curso. E faremos também 2 aulas de correção comentada, né? Então, não adianta só a gente passar o gabarito para vocês. Não. Aí os coordenadores vão fazer essa aula de correção comentada. Então, a gente vai pegar essa prova que a gente aplicou, a gente vai questão por questão explicando o porquê daquela resposta, certo? Além disso, a gente vai ter 2 aulões, né? Inclusive, um desses aulões é um desses temas que eu falei para você, que é um dos temas que tem sido aí um dos norteadores dentro das ações, tanto dos crefitos como dos cofitos. Então, por isso que a gente vai ter um aulão específico disso. Além disso, a gente vai ter um plantão de dúvidas pré-prova. Então, a prova vai acontecer no final de semana. A gente vai abrir um plantão de dúvidas ao longo da semana. Aí a gente pode fazer ao vivo para vocês trazerem dúvidas, debater com a gente tudo certinho isso. Deixa eu ver aqui.
Eu tô meio cegueta, que eu não tô enxergando agora, sim. Como eu comentei, nós vamos ter um grupo, tá, de professores que vão fazer essa análise da pontuação dos documentos de vocês, né? Então, eu tenho dúvida se vão aceitar esse documento, eu tenho dúvida se esse certificado é válido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tô aqui com o edital da terapia intensiva aberta da prova que foi lá no Piauí. Então, eles falam assim, ó, você ter feito curso ou formação continuada na área requerida. E aí sempre fica aquela dúvida, e aí, qual é a área requerida? Eu fiz um curso na área de mobilização precoce em paciente neurológico. E aí, isso vale para UTI? Isso vale para cardio? Isso vale para neuro? Então a gente vai ter uma equipe de professores que vai fazer análise desses documentos para poder ver quanto que vocês estariam pontuando e aí a gente emite, né, esse parecer de que, olha, você tem provável pontuação. Por que que eu falo provável, gente? A gente não pode bater o martelo, por quê? Porque vai muito de quem é o avaliador, de quem está fazendo essa avaliação. Claro, pela experiência que a gente chega num percentual de acerto, digamos assim, muito próximo do real, tá? Mas a gente sempre vai deixar isso muito claro. Isso é pela nossa análise, a pontuação que a gente encontrou foi essa, tá? E o grupo exclusivo no WhatsApp, esse grupo que é para a gente discutindo assuntos, troca de material, né? Então, nesse grupo vão estar os alunos exclusivos que estiverem fazendo aquele curso preparatório e o coordenador da área, que vai ser aí o moderador dentro desse grupo. Tá bom? Então, esse é o curso que a gente preparou para vocês. Como eu falei, inclusive, se vocês quiserem comentar com colegas de vocês, eu não pretendo prestar a prova, mas a pessoa que quer se atualizar, a pessoa que quer fazer uma reciclagem, é um curso que a gente indica. A única coisa que a gente não vai abrir. Eu não quero, não, talvez não pretendo prestar prova, mas eu quero fazer o curso como uma reciclagem ou como conhecimento. Beleza, a gente só não vai abrir para quem não é formado, tá? E para quem não tenha pelo menos 2 anos de experiência. Por quê? Porque a ideia é que o nível das discussões e que o nível da aula seja lá em cima. De novo, a gente tem 12 aulas para preparar para vocês para uma prova de altíssimo nível. Então não dá para a gente ficar indo em pontos básicos, né, de que um aluno de graduação, um aluno de pós-graduação já tem que ter esse entendimento. Tá? Então, a gente brinca que assim, a gente vai fazer o quê? Um recordatório do que vocês viram dentro da pós-graduação e, principalmente, a gente vai passar pontos que são cruciais para que vocês entendam sobre aquele assunto, tá? Então, por isso, como o nível da aula vai ser um nível literalmente de pancada de conteúdo, a gente só vai abrir para alunos que ou tenham condições de prestar a prova de título ou que tenham condições minimamente de acompanhar o que a gente vai abordar em aula, tá bom? Até por quê? Porque a gente não quer, a gente, de novo, a gente quer trabalhar com grupos menores para que a gente consiga aí ter um nível de aprovação o mais alto possível. Beleza? Focar nos Dúvidas, poucos gente? bons. Exatamente. E ó, eu não é querendo puxar o saco pra galera que tá aqui, não, viu? Eu fiquei muito feliz, que eu tô vendo aqui uma galerinha que eu sei que foi bem na pós-graduação, né? Uma galerinha aqui que os professores viviam comentando comigo sobre eles, falaram assim, nossa, esse aluno aqui é bom, né? Né? Deixa eu ver aqui. Dúvidas, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém entrou aqui. A Claire, eu vi que entrou agora aqui depois. A Ana Raina também entrou depois. A Érica. Tudo bom, gente? Boa noite. Só falem para mim, ou por áudio, ou por chat, qual o tema que vocês pretendem prestar, para eu poder anotar aqui. Eu tenho a pós em fisiorrespiratória com enfoque em UTI. Legal. Você pretende prestar qual? A de respiratória, de UTI adulto, de UTI da IMPED? Então, o outro ano que teve, eu prestei respiratória, Tá, né? Mas eu acho que mais UTI. legal. Adulto? Isso. Como que você foi na prova? É bem ruim. Achou difícil? Nossa, muito. E na graduação eu não tive nenhuma experiência com isso, né? Eu fui aprendendo depois da graduação, e aí eu fui mais para testar mesmo, né? Não fiz uma preparação, mas eu achei bem, bem difícil.
É, assim, gente, não vamos ser, né, levianos nem hipócritas. A prova não é fácil, tá? Se a prova fosse fácil, a gente estaria fazendo um curso preparatório para a prova. Você simplesmente falava, não, gente, vai lá, presta que dá para passar. Não. Tanto que, assim, entre nós professores mesmo, nós já tivemos professores que prestaram e não conseguiram passar na prova, né? Por quê? Porque é uma prova complexa, né? E principalmente é uma prova que pode cair tudo da nossa área, né? Então, às vezes, nós temos, por exemplo, professores que trabalham especificamente com um tema, né? E até vou tomar a liberdade de, por exemplo, usar o exemplo da Gi aqui, né? A Gi trabalha com obstetrícia, né? Claro que você trabalha com outras áreas da mulher, mas o forte dela é esse. Se eu cair uma prova específica de oncopelve, ela vai ter muito mais dificuldade, né? Então, por isso da ideia do curso preparatório é exatamente para a gente poder preparar vocês em todas as áreas, não só nas áreas que vocês estão aí com mais afinidade, né? Com mais questões do dia a dia de vocês. Eu vi aqui que a Claire falou da questão da prova de respiratória. Legal. E Érica, qual área que você pretende estar? Depois qualquer coisa você manda para nós também lá pelo WhatsApp. Beleza? É, Surgiu duas perguntas aqui. não é possível você prestar duas provas na mesma data, tá? Você só tem como fazer uma única prova. Então você vai ter que optar por qual que você vai prestar. É, como eu te conheço especificamente, eu posso falar mais direto. Eu recomendaria você primeiro prestar o TI adulto. Por quê? Porque você já tem mais experiência de tempo comprovada nessa área e você já tem a pós-graduação concluída nessa área. Então, isso é uma das coisas que conta muito a questão da pós-graduação na área referida, né, como pontuação. A diferença, assim, é gritante. Enquanto a pós-graduação, lá no censo, na área requerida vale, tipo, um ponto e meio, numa área que não é a área requerida vale 0,1, sabe? Então, assim, chega até a ser meio bizarro, né? Sim. Mas eu iria primeiro para adulto, depois para iPad. Pegando esse gancho, lembrando que a mesma pessoa pode ter até 2 títulos, tá? Então, fiz agora esse ano, passei e quero prestar para uma outra especialidade. Você pode, só que você só pode acumular no máximo os 2 títulos, tá bom? E aí, o Vamos legal é de supor, você até ver o edital, igual, se você tem a formação de adulto e você quer prestar de NeoIPad, tem isso que o Paulo falou, né? Da área referida e da área afim. Então, quando você for prestar a titulação, né, aquela segunda fase da prova, tudo que você tem de adulto entra como área afim de NeoIPad. Então, você precisa ter alguma coisa ali de titulação de NeoIPad para que você tenha pontuação de área referida, que é o que pontua mais. Né? Então, às vezes você tem aí 2 anos para ir fazer curso, né? Buscar, né, ganhar mais certificações para ter uma pontuação específica de NeoIPad. Né? Eu tenho formação tanto na parte de adulto quanto na parte de NeoIPad, né? Mas a minha área de especialidade é NeoIPad. Tudo que eu tinha de adulto, assim, né? Às vezes eu trabalhei ao mesmo tempo em hospital, numa UTI adulto e em UTI neonatal. Eu pontuei, assim, 0,5. E ao mesmo tempo, na parte de NeoIPad, eu pontuei 5. Né? Porque eles dão essa pontuação diferente. Legal que você tem essa parte, tipo, que bom saber que você também trabalha em outros lugares. Vou te dar um pontinho para isso, mas eu quero saber mesmo se você tem nessa área, que é a área específica. e aí, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Hoje eu me concentro na área do neurointensivismo, né? Então, eu tenho a de neuro e vamos supor que eu quero também faço a de terapia intensiva. Legal, tenho esses 2 títulos. Passou aí uns 10 anos, nossa, agora eu trabalho com neuropediatria. Eu posso prestar um terceiro? Posso. Só que aí, se eu for passar no terceiro, eu obrigatoriamente tenho que escolher um dos dois para poder abrir mão, tá? Então, eu só posso me manter titulado em 2 especialidades, tá bom? A Gia aqui perguntou se vai ter revisão de conteúdo. Sim, Gia, essas 12 aulas que a gente vai ter durante a semana, à noite, que depois vai ficar gravada para vocês, são 12 aulas de conteúdo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o edital das provas, né, até
o início das aulas, esses editais, se Deus quiser, já vão estar prontos, né? E aí a gente, claro que a gente já vai antecipando, a gente já vai deixando esse cronograma pronto, baseado nos editais dos anos anteriores, porque varia muito pouco. Então a gente vai pegar os editais das provas e a gente vai montar as aulas de acordo com esses editais, né? Então o que vai cair na prova? A referência bibliográfica é essa daqui. Então nós vamos montar as aulas em cima dessas referências bibliográficas, tá? E sim, cada tema é um curso diferente, tá? Então a gente vai ter um curso de neuroadulto, um curso de neuroinfantil, um curso de UTI adulto, um curso de saúde da mulher, tá? Então vocês vão ter cada aula com a sua equipe de professores, tá? Cada curso preparatório vai ter uma equipe de 4 professores, um coordenador mais 3 docentes, tá bom? E os nossos cursos preparatórios vão ter pelo menos 75% de professores titulados dando aula para vocês, tá bom? Então, dos 4, 3 professores titulados e pode ter um professor não titulado, que é um professor convidado, que a gente pode convidar, às vezes, por conta da experiência, por conta do domínio que ele tem dentro do assunto, tá? Dentro da área de saúde da mulher em específico, para minha grata surpresa, 90% das nossas docentes de saúde da mulher são tituladas. É a nossa pós-graduação que a gente mais tem professores titulados. Eu brinco, Alex, o povo da saúde da mulher estuda demais. Eu falo que ainda bem que eu não fui para essa área, porque, Jesus amado, vocês não cansam de estudar, vocês não cansam de se atualizar, e inclusive é a nossa pós com o maior número de doutores, é a área de saúde da mulher. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? E você deve estar perguntando assim, Paulo, você não falou do preço, quanto que vai custar? E você, lá, tá vendo? Ó? Eu falei, já mandaram aqui no chat, ó. Viu como eu sei antecipar as coisas? Seguinte, vocês vão receber agora no WhatsApp de vocês uma promoção mega exclusiva para quem está aqui ao vivo com a gente, terça-feira, 8 horas da noite, me aguentando falar, aguentando a Jéssica aqui. Então vocês vão ter uma condição mega especial, tá bom? E para a galera que está acompanhando o gravado, vocês também vão ter uma condição especial. Então, comenta que vocês querem as informações, mas já adianto que, infelizmente, não vai ser a mesma condição para a galera que está aqui no ao vivo, a galera que está aqui acompanhando, que fez a inscrição, vai ter uma condição diferenciada, tá bom? Mas para você que está assistindo o gravado, não fica triste. Também tem uma condição legal para você, combinado? Mas a gente preparou aí algo com bastante carinho, com bastante atenção e também algo que financeiramente vai ficar bem atrativo para que vocês consigam se preparar, para que vocês consigam se irem principalmente mais seguros, mais confiantes para a prova e torcemos aí para que vocês tenham muito sucesso na prova também, certo? Jéssica, quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Espero vocês, por mais que não tenha ninguém da minha área. Espero que vocês venham fazer o curso com a gente. Ansiosa aí por ter novos titulados vinculados aí a Fisiocampus. E aí, galera. Mais alguma dúvida? Não? Gente, caso surja mais alguma dúvida, podem mandar para a gente no WhatsApp, podem mandar para a gente lá no inbox do Instagram, tá bom? Oi, José, pode falar. Paulo, tá dando para ouvir? Tá sim. Eu queria saber, em relação à prova de título, tem que ter uma pontuação mínima? Como assim? Por exemplo, participação em congresso, Isso. mestrado, doutorado, essas coisas assim. Porque, por exemplo, eu não tenho isso, eu tenho só participação em congresso, cursos e após. Uhum. Essas pontuações, será que já são suficientes para ser o mínimo para a pontuação de título da Isso certificação? isso a gente vai avaliar, tem que avaliar individualmente. Por quê? A gente tem que pegar, lá tem uma tabelinha que é o anexo de pontuações de título. Você tem sim que ter o mínimo, tá, de pontuação. A pontuação mínima dos últimos editais foi de 4 pontos, tá? De 4 de 10. Então, ou seja, você tem que somar pelo menos 4 pontos,
tá? E lá tem várias coisas, né? Então, por exemplo, vou abrir aqui o que teve agora lá de terapia intensiva lá do Piauí. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro da área de adulto, vamos lá. Ó, então, primeiro, formação. Então, se você tem doutorado, você tem mestrado, você tem, por exemplo, especialização lato sensu, né? Que é o caso seu. Especialização lato sensu, cadê? Na área requerida, com duração igual ou superior a 360 horas, né? Então, você tem aqui uma pontuação de meio ponto. Aí você tem aqui cursos de formação na área requerida, né, nos últimos 5 anos. E aí você tem aqui a pontuação e você pode fazer até 1 ponto dentro disso. Curso de formação continuada com uma carga horária menor. Então, tudo isso você pode ir somando e você pode ter até 2 pontos dentro dessa área, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer para o pessoal que for fazer o curso? A gente vai pedir para vocês mandarem tudo que vocês tiverem de documentação para a gente poder avaliar e falar assim, olha, aparentemente você tem uma pontuação mínima, então não, você não tem. A gente recomenda que você tente, né, fazer isso e isso para poder tentar atingir essa pontuação, tá? Aí tem parte de produção técnica e científica, né? Então tem apresentação em congresso, tem artigo científico, enfim, toda essa parte. Tem participação em eventos e simpósios, tem a parte de experiência profissional. A parte de experiência profissional é a que mais conta ponto. A parte de experiência profissional você pode somar até 3 pontos, tá? E isso dentro de terapia intensiva do que foi para o modelo lá do Piauí. Como eu falei, quando sair o edital específico, aí a gente vai analisar essa pontuação de cada um de vocês em cima do edital específico. Tá? Mas, por exemplo, ó, só para você ter uma ideia, se você tem experiência profissional em assistência na área requerida, você tem meio ponto por semestre. Tá? Ou seja, se você tem 6 semestres, que são 3 anos de trabalho na área requerida, você tem 3 pontos. Então, falta 1 ponto só para você Mais meio conseguir da especialização, mais meio da se você conseguir mais especialização. meio de cursos, você bate os 4 pontos. Exato, tá? Então, por isso que assim, o que a gente vai mostrar para vocês são as questões assim, ó, aqui é o que são os pontos mais gordos, digamos assim, onde a gente vai ajudar vocês a focarem. Claro que pela proximidade da prova de título, não tem como falar assim, então tá bom, corre lá fazer uma especialização lá do censo, isso daí você não vai conseguir, né? Mas tem algumas formas, por exemplo, questões de curso, que dá para você fazer para poder somar essa pontuação. Mas isso, nós vamos ter uma equipe só que vai cuidar dessa parte de análise de documentação para vocês, para poder auxiliar vocês, para poder ter essa previsibilidade aí de quantos pontos vocês fariam, tá? A Claire perguntou se as aulas vão ser presenciais. Aulas online. Como é que eu fechei aqui? Claire, aulas online, ao vivo, tá? Durante o período da semana à noite. Então, algumas turmas de segunda e quarta, outras turmas de terça e quinta, das 19h30 às 21h30. E todas as aulas ficarão disponíveis gravadas para vocês assistirem a qualquer momento, quando vocês quiserem. Beleza? Beleza, gente? Eu acho que é isso. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui com a gente, agradecer a professora Jéssica pela parceria aí nesse projeto, né? Nós estamos muito felizes, né? A gente ficou bem animado de conseguir estruturar algo bem legal para vocês. Eu falo muito das coisas que a gente faz aqui na Fisioterapia Campus, eu falo que eu faço porque eu gostaria de eu ter tido a oportunidade de fazer essas coisas, né? E eu falo que como teria me ajudado, né, ter feito um processo desse, né? Mas eu falo, se a gente não teve, pelo menos a gente se esforça bastante para que vocês tenham, né? E para que a gente faz votos para que vocês em breve sejam parte aí, como nós, desse corpo de titulados em fisioterapia pelo COFITO, tá bom? Obrigado, gente. Jéssica, obrigado mais uma vez. Espero vocês, gente. Isso aí, gente. Obrigado, viu? Boa noite, boa semana para vocês.